E aí, quando esses homens fazem perguntas carnais ao Salvador, e não tem como responder de forma carnal, porque o Salvador está falando em outra frequência, eles estão em quilohertz no AM, o Salvador está em megahertz no FM, na frequência modulada, e eles na amplitude modulada, não dá para entender. Aí eles se calaram, e não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Capítulo 20, verso 40 na Bíblia, na Escritura não tem capítulo nem versículo, que é a forma de linkar a Bíblia toda, e aí contar a história que eles querem através dos links. Eles fazem um percurso, e aí você caminha junto com eles no percurso que eles fizeram na Bíblia, pronto. O entendimento que eles quiserem, eles vão te dar. Agora, lê textualmente, igual a gente tem feito aqui, capítulo por capítulo, verso por verso que eles criaram. Se não tivesse criado, para mim não faria diferença, porque eu estou lendo direto. Lê dessa forma, amado, você vai ver que eles não te enganam mais. Pega a reta e vai embora. Para de pegar atalho que eles deram. O que é link? É atalho. Eles descobriram já há muito tempo o que hoje nós descobrimos com a internet, que é possível colocar links. Eles linkaram a Bíblia toda, você não viu? Capítulo e versículo e concordância, estudo bíblico e pregação dessa pregação temática, só serve para isso. O que é uma pregação temática, um sermão temático? O camarada prepara um esboço de uma pregação que ele vai fazer naquele dia no templo, para enganar os outros, e agora ele vai e bota lá temático. Por quê? Porque ele escolhe um tema e discorre sobre o tema em toda a Bíblia. Qualquer tema que você quiser, você pode discorrer na Bíblia, sendo linkada, porque dá respaldo para tudo. E assim também são os estudos e as crenças antigas, igual que hoje, um dia houve um anjo bom, como a ceia mitraica, que chama da Eucaristia, né? Tanto fala Eucaristia para não falar a razão certa dela, que é partilha, divisão, né? Repartir. Não é comer, é repartir. Eucaristia é uma palavra que significa repartir. Mas fala Eucaristia para você não saber que está falando em repartir, porque você tem que achar aqui para comer. Cada coisa, amado. Dá até nojo. O sistema religioso me dá nojo. Tem nojo do sistema religioso. Esse mesmo que está aqui contrapondo o Salvador, em Mateus, Marcos, Lucas e no Novo Testamento todo. Não sei mais onde eu estava. Capítulo 20 da Bíblia, verso 41. E ele lhes disse: como dizem que Cristo é filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas. Amado, não tinha, amado, eu confesso a você, meu amado, eu li o Novo Testamento como velho, antes de eu conhecer a sã doutrina, quando eu estava impregnado do sistema religioso. Depois disso, eu venho lendo ao vivo perante você, perante o meu Criador. Eu não tenho lido antes para depois ler aqui de novo, não. Eu falo isso sempre porque é a verdade. Eu estou lendo aqui, vou ler depois ainda Romanos e Atos, assim, sem ter lido antes. Tá certo? Eu chego nas passagens que eu fico assim, ó. E ouvindo ao Salvador, todo o povo disse: Yahushua, ou Yahushua. Disse Yahushua a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestidos compridos e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram a casa das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Quem são os escribas, amado? É a cana que balança no deserto que é escriba, amado. Escriba é quem fala a verdade e está arriscado a apanhar ou morrer qualquer hora aí pelas ruas. Ou escriba é quem compunha o sistema religioso da época que matou o Salvador, amado. Quem é os escribas? Os escribas fariseus
só dos seus sacerdotes. Não era o grupo que compunha o sistema religioso, amado. O Salvador está advertindo aos seus discípulos. Pergunta: é você um discípulo do Salvador? Se é você um discípulo do nosso Salvador, que nós aprendemos a chamar de Jesus, presta atenção, porque é para os discípulos que ele está ensinando. Disse Jesus aos seus discípulos: se você é discípulo, é para você que ele está dizendo. Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestidos compridos, quer andar alinhado, bonito, bem apresentável, e amam as saudações nas praças, adora aparecer. Adoram aparecer. E amam as saudações nas praças e as principais cadeiras na sinagoga. Quando fala as principais e as primeiras, é a mesma coisa. Primeiro e principal, neste caso da Escritura, é a mesma coisa. Adoram as principais cadeiras. Aqui não está falando primeiras, está falando principais. Quais são as principais cadeiras, amado? São essas que ficam de frente para o púlpito? Ou são aquelas que ficam do púlpito de frente para as pessoas? Ou do altar de frente para as pessoas? Você vê isso por aí, meu amado? Ou você é cego? O sistema religioso agora é igual ao de aquele? É diferente? É outro? Ou é o mesmo? 21, na Bíblia. Na Escritura não tem capítulo. Aqui a praga, a porcaria do lixo da epígrafe, que o homem colocou aqui na Bíblia, que não existe na Escritura, eu nem leio. Nem leio essa porcaria. Eu estou direto aqui lendo aqui a Escritura. Vamos para o capítulo 21 da Bíblia, de Lucas. Esse cara é louco mesmo, ele fala da Bíblia e lê a Bíblia. Amado, eu vou ler o que se não for a Bíblia? A culpa de estar a Escritura toda maltratada, esfacelada aqui na Bíblia não é minha não, meu amado. Não foi eu que botei a Escritura aqui toda esfacelada como ela está, não. Eu tenho outro meio para ler a Escritura, vocês, o representante do sistema religioso que defende esse sistema de vocês aí. Eu tenho meio para ler a Escritura se não for nesse livro que vocês fizeram e blasfemaram a Escritura? A quinta geração corrigida? Vai dizer que isso é a palavra de Deus corrigida? Você corrige a palavra de Deus? A palavra de Deus pode ser corrigida? Aqui está escrito, corrigida e simplificada. Você simplificou a palavra de Deus e corrigiu? Você corrigiu a Bíblia, não é a Escritura. A Escritura você não corrige, rapaz. A enganar outro, chega a ser enganado, eu não sou HD, não. Eu fui HD para armazenar a podridão de vocês, 16 anos, dentro desse sistema podre de vocês aí. Eu estou fora dele. E olhando, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Aí eles usam essa passagem para dizer que tem que dar dinheiro no templo. Amado, nem templo tem mais, o Salvador derrubou. Isso aqui é Velho Testamento, amado, acorda, ó. Você não está lendo Novo Testamento, não. Você não está lendo graça, não. Você não está lendo Nova Aliança, não. Você está lendo a parte da Escritura que corresponde à Velha Aliança e que está na Bíblia, no Novo Testamento. Eles misturam tudo, amado. Aliança, Testamento, até agora eu estava confundido com isso. Me desconfundi agora, graças ao amado que mandou e-mail para mim. Até eu estava contaminado nisso. Novo Testamento, Velho Testamento é a passagem da Escritura que aqui está, da Bíblia. Da Bíblia que eles botaram. Aqui é Nova Aliança de Cristo e a Velha Aliança com o homem. O velho concerto e o Novo Concerto. Aí quando você fala tudo do Novo Testamento e Velho Testamento, você confunde livro com a história. Você confunde o período de tempo da dispensação que ocorreu, da dispensação da lei, da aliança da lei, com a dispensação da aliança da graça, do tempo da graça, com o que está escrito no livro, Testamento, Novo e Velho. A mente fica um parafuso. Hoje que eu descontaminei, hoje ou ontem aqui, que eu não recebi um e-mail descontaminando isso. Obrigado a você que mandou e-mail para mim. Também no estudo passado teve uma irmã amada no Senhor, que também já me tinha dado uma dica disso, eu que tinha esquecido, ou sei lá o que foi. E olhando ele, viu os ricos lançando ofertas na arca do tesouro. Onde esses ricos lançavam a oferta? Era na Assembleia, na Batista, na Presbiteriana, em qual? Não, nenhuma. Era na época que existia o Templo de Salomão e existia a Arca do Concerto naquele templo. Então era ali que as pessoas ricas jogavam o seu dinheiro para o templo, porque naquele tempo as pessoas davam oferenda de dinheiro. Aí, hoje não tem isso mais, meu amado. Isso aqui que você está lendo aqui era uma prática do Velho Testamento, da Velha Aliança, escrito no Novo Testamento.
na Bíblia. Olha como é que... Até para explicar fica difícil. Até a gente se confunde na hora de explicar isso aí. Essa confusão que criaram. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali uma pequena moeda. E disse, em verdade vos digo que ela lançou mais do que todos estes, esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobrejava, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Quando eles davam esse dinheiro lá naquela arca, a lei de Moisés dizia que era para as pessoas repartirem para os que não tinham. Você entende, meu amado? Era para fazer uma partilha. Isso não era dízimo. Dízimo nunca foi dinheiro. Isso era oferta, que a pessoa queria dar, dava lá no templo. Templo este que não existe mais. Se você falar assim, olha, eu vou fazer igual essa viúva, ou então igual esse rico, eu quero fazer igualzinho eles, eu vou sair daqui do Brasil, eu vou lá em Jerusalém e vou entregar essa moeda lá. Não foi isso que ela fez? Ela foi em Jerusalém e entregou na arca do concerto. Quando você chegar em Jerusalém, você vai ver uma mesquita enorme no lugar de onde era o templo. E você não vai entrar naquela mesquita, porque se você entrar ali, você está frito. Porque ali não tem a ver com aquele sistema religioso antigo lá de Israel. Está entendendo? Então você não acha mais o templo e nem a arca. A arca, então, nem se fala que essa sumiu, desapareceu. Para você botar lá o dinheiro que aquela mulher botou. Aquilo ali está sendo relatado um tempo que existiu, debaixo de uma lei que existiu e que não existe mais. Agora a gente confunde, e o sistema religioso de hoje que está aí, que é o mesmo do passado, nos ilude, mentindo para nós, porque eles dizem que está no Novo Testamento, e foi Jesus que mandou fazer. Entendeu? Mas Jesus não está, o Salvador não está agora vivendo na época da graça, ele está vivendo na época da lei, e ele é judeu. E ele está debaixo da lei também. Sabe o que é, amado? Você quer conduzir a pessoa pelo erro? Começa errado. Aí o erro vai seguir em frente. Assim que eles fizeram, eles prepararam esse livro lá no início, já para induzir a pessoa ao erro. Por isso que colocaram a questão de quando relacionam a velha aliança, eles colocaram no Novo Testamento. Por que eles colocaram os relatos da velha aliança no Novo Testamento? De Mateus, Marcos, Lucas e João até a morte de Jesus, do Salvador, Yahushua. Para poder nos induzir ao erro, de achar que tudo que está aqui é graça. Tudo aqui é que nós devemos fazer e cumprir da mesma forma. Mas você tem que ler agora com cuidado quando está descontaminado, para você ver o que estava sendo feito para quem era e como era. Então, naquela época, havia uma ordenança de Moisés dessa forma. E aquela viúva foi ali e deu, não era nem para ela dar, porque na lei de Moisés de verdade, ela deveria ser contemplada, porque ela era a viúva, era para ela que era dado esses dinheiros. Capítulo 21, verso 5. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosa pedra e dádivas, ele disse: quanto a estas coisas que verdes, dias virão, em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Olha aí. Aquilo era um período só que existia, já não existia mais aquilo. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando será possível essas coisas? Que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Não, vede, não vos enganem. Rapaz, não vos enganem. Vede, não vos enganem. Ué, quem vai me enganar? É quem eu não dou nem ouvido ou quem eu dou ouvido? Hã? Disse então ele, o Salvador: vede, não vos enganem. Amado, peraí, vamos analisar aqui, ó. Isso aqui não é HD, não é depósito de lixo. Isso aqui é cérebro, é como um processador melhor do que o processador da Intel, porque isso aqui foi feito por mãos superiores. Vamos pensar. Ó, vamos pensar. Vede, não vos enganem. Quem poderia me enganar? Aquele satanista, tanto os protestantes falam dos satanistas, né? Então aquele satanista que eu nunca dei ouvido a ele, aquele de outro segmento religioso, esotérico, que eu nunca dei ouvido a ele, como é que ele vai me enganar? Quem pode me enganar? Como é que o inimigo enganou Eva? Como é que se engana as pessoas? Não é se aproximando delas? Não é tentando ser o correto, certo? Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Já viu? Não é nem Jesus, é Yahushua, mas eles falam de Jesus. Sou eu,
e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levanta-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Amados, aqui diz que haverá terremotos, pestes, fome e pestilências. Fome é falta de comida, acabou.